Olá pessoal, aqui é o Paulo e eu vou gravar aqui um vídeo sobre... Na verdade um vídeo não, vou gravar alguns vídeos sobre a ME25, né? Muita gente tem dúvida do funcionamento dela e eu vim aqui fazer como se fosse uma espécie de explicação geral da pedaleira, né? Bem, ela é uma pedaleira que foi lançada em 2010, né? E foi quando eu comprei ela em 2010, então eu já tenho muito tempo usando ela, então eu sei, basicamente aqui eu sei muita coisa sobre ela, né? E pelo tempo de uso, né? Vou começar aqui falando sobre as conexões, né? Ela vai ter aqui a fonte, né? Que é o padrão Boss, centro negativo, 9 volts. Ela tem a conexão USB que eu estou usando nesse momento para gravar o áudio direto dela. Ela tem saída para fone de ouvido, que você também pode estar ligando em uma mesa de som e etc. Ela também tem a saída para o amplificador, saída mono para o amplificador e outra, ela na verdade ela tem duas saídas, né? A esquerda e a direita, para você ligar em até dois amplificadores e ter aí o efeito estéreo, né? Ela também tem uma entrada para conectar um CD player ou então um smartphone, né? Aqui na entrada de som para você tocar enquanto escuta uma backtrack, por exemplo. E ela tem o input, né, que é para você conectar a sua guitarra e também para ligar a pedaleira. Quando você conecta o cabo do input, ela vai ligar automaticamente, né? Aqui de cara ela vai trazer essa interface bem intuitiva, certo? Com esses poucos botões que tem aqui, né? E vai ter aqui o Sound Library, né? O que é o Sound Library? É como se fosse uma coleção de presets que a Boss fez e ela dividiu em categorias, né? Tem do Clean, tem o Drive, tem o Lead, tem o Crunch, tem o Heavy, tem o Extreme. Por exemplo, se eu apertar aqui em Clean e girar esse knob aqui, que é o Variation, ele vai me dar 10 pads diferentes que tem salvo no Clean, né? Por exemplo, o 1 é esse som aqui. Aí se eu colocar aqui no 5, por exemplo, já vai ser esse, né? E do mesmo jeito vale para os outros, né? Cada um vai ter 10 presets de acordo com a categoria que está classificado. Eu não posso alterar esses presets que tem aí. Eu posso só usar e se eu alterar eu tenho que salvar no banco, né? Eu não posso salvar aqui. Aqui essa memória não é editável. São 60 presets não editáveis que ela colocou aqui, que a Boss colocou aqui só para auxiliar você quando você for criar um preset do zero e você não sabe o que fazer, você pode recorrer ao Sound Library, né? E aí tem apertar Exit para sair, né, do Library. Ele tem aqui o banco, né, que tem 60 bancos que eu posso ir do 1 ao 60, né, e alterar esses presets. Ele vem com 60 presets no banco de memória, né, como qualquer pedaleira, mas eu posso editar esses sons que tem aqui. Por exemplo, eu já editei um monte aqui, não é mais o de fábrica, né? Por exemplo, esse aqui, deixa eu ver. Esse aqui é um delay, talvez para tocar YouTube, eu acho. No caso eu fiz esse preset para tocar essa música do YouTube, né? E tem vários outros presets aí que eu fiz que a gente pode estar editando, né? Nesse primeiro vídeo eu não vou abordar essa parte de edição, vou deixar para um outro vídeo, né? Eu estou só explicando aqui de modo geral a pedaleira. Eu posso, no caso, né, se eu entrar aqui, é uma coisa que eu vou abordar mais na frente, né, que é a edição, mas eu posso, por exemplo, ela tem dois modos. Ela tem um modo de banco que eu posso avançar e recuar banco aqui, e tem um modo de edição que eu entro nele se eu apertar o botão Right e Exit ao mesmo tempo, né? Então eu vou para o modo de edição, ele vai mostrar aqui no visor o ED, né? E vai mostrar como aqui antes esses botõezinhos eram do Sound Library. Agora no modo de edição ele vai estar valendo o que tem escrito aqui embaixo, ó, que são as categorias de simulações de pedais. Por exemplo, aqui nessa primeira categoria ele simula compressores e outros efeitos, né, como o alto A e o simulador de violão. Nesse segundo ele vai
dá a opção de escolher pré-amplificadores, né? E aqui overdrive, modulação, reverb e delay, né? Passa a valer esse nome que está embaixo, no modo de edição. E aqui ele fica aceso o que eu estou usando. Por exemplo, nesse preset aqui eu estou usando um compressor, eu estou usando um pedal de overdrive ou distortion, eu estou usando uma simulação de amplificador, eu estou usando delay e estou usando reverb, não estou usando modulação, por isso está apagado. Esse é o modo de edição, né? Para sair do modo de edição, a gente aperta o exit, aí ele volta para a memória. Ou se eu apertar aqui no modo de edição, fiz o meu efeito e quiser salvar, eu apenas aperto write e depois aperto ele novamente, e aí vai piscar dessa maneira que piscou e vai salvar o que eu acabei de fazer nesse banco. Ou por exemplo, se eu quisesse alterar, né, e salvar em outro banco, eu só escolheria qual seria o banco que eu queria salvar, passando ele e depois apertando de novo, né? Agora vamos aqui abordar algumas funções práticas. Porque assim, eu não queria me alongar muito, porque o vídeo fica comprido, né? E daí eu não sei se vai ficar legal de assistir, mas enfim, eu vou falando aqui. Se der pra falar tudo em um vídeo só bem rápido, eu vou falar, né? Aqui a gente tem algumas funções aqui escondidas na pedaleira, escondida entre aspas, né? Tá no manual, mas uma delas é o afinador, né? Que eu posso acessar ele segurando esses dois botões ao mesmo tempo, que é o Memory Up e Memory Down. Aí ele vai para o afinador, onde eu posso estar afinando a guitarra, né? Para sair do afinador, eu aperto qualquer um deles que ele saia. O afinador também vai funcionar se eu estiver no modo de edição, por exemplo, e apertar os dois, né? Tanto faz. Daí eu aperto qualquer um para sair e é assim. A pedaleira aqui ela vai ter esses três botões, que aqui já está dizendo, é explicativo, né? Memory Up, Memory Down, e aqui esse pedal solo, que também serve para controlar o tap tempo do delay, certo? No caso, também nesse pedal ele vai ter o phrase loop, né? Que é um loop embutido que permite com que eu grave frases para depois tocar por cima e, enfim, ficar regravando camadas e camadas e ficar tocando para praticar ou se tiver ao vivo, né? Por exemplo, para ativar o phrase loop, eu vou apertar o botão solo e segurar durante 2 segundos, e daí ele vai piscar e ficar esperando eu gravar. Por exemplo, assim que eu aperto o botão uma vez, né? Tipo, ele começa a gravar, né? E se eu apertar de novo, ele vai ficar tocando o que eu acabei de gravar. Se eu apertar uma vez, ele vai gravar outra coisa por cima. Entendeu? Para apagar o que eu fiz, eu apenas seguro. Aí ele vai sair do loop, né? E aí apaga tudo, não tem como eu retornar aquilo. Ele não é um loop muito complexo, né? Tipo, ele só permite que você faça overdub, ele não permite que você volte um passo se você errar, então você tem que ser muito preciso para usar o loop, né? Outra coisa que a gente pode estar fazendo aqui, que muita gente desconhece, é que, por exemplo, eu estou aqui no modo de edição, né? E aí eu quero saber os valores. Por exemplo, eu estou aqui no preamp, eu não sei qual é o preamp, mas eu quero saber qual preamp eu estou, né? Então eu vou segurar o botão exit e daí eu vou girar o knob aqui, ó, e ele não vai alterar o número, né? Ele vai ficar exatamente mostrando qual é o preamp que eu estou usando, descobrir qual é. Então no caso aqui é o simulador do Vox AC30, né? Por exemplo, se eu quiser agora saber o nível de saturação desse preamp, eu seguro o exit e mexo o knob. Ele vai mostrar que está em 35, o tone vai estar em 55, o volume vai estar em 55. Se eu quiser saber a equalização, eu seguro o botão, né, do preamp, ele vai piscar mais rápido e vai entrar na segunda seção de parâmetros do preamp. É o único dessa categoria que tem essa parte secundária, que eu tenho que segurar, o resto não tem. Então eu consigo saber, segurando o exit, quanto é que está de grave, quanto é que está de médio, quanto é que está de agudo, né? Se por acaso eu girasse esse botão sem segurar, ele mudaria o valor, né? Por exemplo, coloquei em 70. Se eu segurar e mexer, vai continuar no 70, entendeu? Para poder eu conseguir saber qual o valor que está sendo usado. Eu posso também estar ajustando, né, o funcionamento de como esses knobs vão reagir. Por exemplo, se eu voltar aqui
pro modo de preset de banco. Se eu segurar o Exit e apertar Memory Up, ele vai aparecer N0, que significa que quando eu tô mexendo no knob, né, ele vai começar a alterar imediatamente. Se eu colocar no N1, né, e salvar, ele vai, quando eu mexer no knob, ele só vai alterar o valor quando ele passar do valor que estava. Por exemplo, se está 50 e eu mexo para 45, ele não vai alterar. Mas se eu mexer, quer dizer, se eu em algum momento passar do valor, né, que eu coloquei, por exemplo, se eu colocar em 44, ele não vai alterar. Mas se eu colocar em 50, aí ele já vai alterar. Ele só vai alterar a partir de onde estava, né? Eu particularmente gosto de usar assim como estava. Eu não gosto de mexer nisso, né? Muita gente às vezes altera isso sem querer e fica pensando que a pedaleira deu problema, mas não, você pode chegar e colocar para N0 de novo e ela volta a operar como vem de fábrica, né? No caso, a ME25 ela também vai ter conexão com o computador, né, via USB, que no caso eu estou gravando o som da pedaleira a partir do USB, né? Liga lá no computador, instala o drive e ela vai funcionar como se fosse uma placa de som. Inclusive eu posso tocar todos os sons do computador e ouvir pela pedaleira, né? Através do fone de ouvido ou amplificador. Eu posso também restaurar os presets de fábrica dela, né? Eu até esqueci como faz isso porque eu raramente faço isso. Eu vou deixar para um outro vídeo para falar dessas funções, que seria restaurar o preset de fábrica, ajustar o pedal de expressão e etc, né? O que eu posso estar dizendo aqui agora, outra coisa que é importante, que as pessoas têm muita dúvida, é sobre o volume do pedal solo, né? Por exemplo, aqui eu vou olhar qual é o volume que está sem o pedal solo ativado. Quando eu aperto o pedal solo, né? Perceba que ele aumenta o volume, né? Então, as pessoas acham que esse volume não é editável, né? Tá passando um avião aí, então vai dar um pouco de barulho no vídeo. Mas enfim, as pessoas acham que esse volume não é editável, mas na verdade dá para editar ele. Se você, por exemplo, acionar ele, né, e você mexer aqui no volume, né, você vai estar alterando o volume dele. Por exemplo, agora ele está ativado e eu aumentei o volume para 80. Quando eu desativar, ele vai voltar o volume para o que estava. Se eu por acaso salvar esse preset, ele vai salvar o volume do pedal agora. Quando eu apertar, ele vai estar alto, ó. Então é assim que você pode estar alterando o volume do pedal, né? Tem que ligar ele, colocar no volume que você deseja, né? E depois você salva, né? Desliga ele para salvar ele desligado. Pronto. Agora sobre os efeitos, né, que vem nessa pedaleira, eu posso estar dizendo o seguinte, né? Entrando aqui no modo de edição. Cada categoria dessa vai ter uma quantidade X de efeitos, né? Na primeira categoria vai ter 3, na segunda, que no caso é o preamp, vai ter 10, né? Eu só posso usar um efeito por categoria, né? Eu só posso usar um compressor ou um simulador de amp aqui, eu não posso usar os dois. Quer dizer, um simulador de violão aqui, eu não posso usar os dois. Aqui do mesmo jeito, só posso usar uma simulação de amplificador. Aqui eu só posso usar um overdrive ou um distortion, né? Por vez, eu não posso usar dois, por exemplo. Em modulação do mesmo jeito, né? No pedal de expressão, ele vai me dar aqui 4 possibilidades aqui de efeito, né? Ele vai ter o volume, que é ele desligado, que aqui tem um LED que vai indicar que ele está desligado. Se eu apertar aqui para ativar, aí ele provavelmente ativou, sei lá, deixa eu ver, o freeze, né? Que eu deixei salvo um efeito chamado freeze aqui, ó. Aí ele sustenta a nota, né? Se eu quiser, no modo de edição, alterar o funcionamento desse pedal, é só eu deixar ele piscando do jeito que está aqui, quer dizer que eu estou editando ele agora, né? E girar o knobzinho aqui para escolher o modo. O 1 seria o O, o 2 seria no caso o AM, né, que ele aumenta a oitava do som, por exemplo. O 3 seria exatamente o oposto disso, ele vai diminuir, quer dizer, vai deixar mais grave o som.
e o quarto é o freeze que vocês já viram, né? No caso, quando a gente está alterando esse efeito aqui, a gente pode salvar, né? E ele vai ficar indicando que o pedal está em uso com algum desses efeitos, né? E daí você pode estar descobrindo qual é se você também segurar o exit e girar aqui. Aí ele vai dizer qual desses você está usando. Ou seja, ela é muito intuitiva, não tem... Se você aprender isso que eu falei agora, né, memorizar tudo isso, você vai conseguir usar ela normalmente. Qualquer outra função a mais que você querer descobrir, no manual vai tá explicando direito, entendeu? Vai ter lá a seção, por exemplo, de restaurar por padrão de fábrica, né, de ajustar a sensibilidade aqui do pedal. Depois eu posso estar fazendo um vídeo sobre isso. Você, por exemplo, você viu que aqui eu ativei com a mão, né? Quando ela vem de fábrica, ela vem muito difícil você fazer isso com a mão, né? Porque ela vem numa sensibilidade mais alta, né? Mais baixa, então você tem que botar mais força. Aqui eu coloquei a sensibilidade mais ou menos para 4, que aí fica, o 4 foi 2, sei lá, fica bem fácil de você ativar e desativar com a mão, né? Outra coisa legal que ela tem é que quando, por exemplo, eu estou usando ela com o plug do fone de ouvido ligado, exatamente para gravar via USB, né? Quando esse fone está ligado aqui, ele vai ativar a simulação de caixa de som de cada amplificador desse. Quando ele não está conectado, eu estou usando no amplificador, né, seja no L mono ou no R, ele não vai usar a simulação de caixa, então o som vai ficar diferente, vai ficar tipo, como o pessoal gosta de falar, vai ficar abelhudo, né? Vai ficar diferente. Quando eu conectar um fone de ouvido aqui, ou então só um adaptador, como está aqui, esse adaptador, ele vai ativar a simulação de caixa para todas as saídas, né? Outra coisa que também acontece é que quando você conecta um cabo USB para gravar no computador, automaticamente também vai ativar essa simulação de alto-falante, mesmo que não tenha esse plug aqui. Só no fato de estar o USB ligado, a pedaleira vai entender que você quer gravar direto. Então, para gravar direto, ela vai ligar a simulação de caixa de som, para o som ficar melhor, né? É por isso que uma vez chegou uma pessoa para mim e disse: olha, eu estava editando, eu estava olhando os timbres que a Boss disponibiliza lá no seu programa, né? E o som estava muito legal, mas aí eu desconectei o cabo USB e o som ficou ruim, né? Ficou ruim por causa disso. Ele não sabia que quando você conecta o cabo aqui, ele também ativa a simulação de caixa de som, né? E quando ele desligava do PC para ir tocar, ele notava a diferença, que estava faltando alguma coisa. Aí eu só disse para ele colocar o plug do fone de ouvido aqui, que resolvia o problema dele, mesmo usando o amplificador, né? Espero que esse vídeo tenha ajudado vocês a entender um pouco do funcionamento da pedaleira, né? Ela é muito simples, né? Por exemplo, uma coisa que eu esqueci de falar: quando a categoria está em uso, ela está piscando. Isso quer dizer que esses botões aqui vão alterar no caso o reverb. Quando eu aperto aqui em modulation, esses botões aqui vão estar mexendo em modulation. Isso não acontece se eu estiver usando um preset pronto, seja do Sound Library ou seja da memória, entendeu? Por quê? Porque quando eu estou no modo de banco, né, de passar banco, esses botões aqui ele vai alterar, se tiver em uso, só os comandos principais do amplificador, que seria o gain, o tone e o volume. Aqui no caso vai estar funcionando isso, gain, tone e volume. Se eu entrar no modo de edição, desativar a simulação, sair do modo de edição e tentar mexer, ele não vai mais funcionar nada. Por quê? Porque não tem mais simulação de amplificador ativo para poder esses comandos fazer a alteração dele, né? Ele só vai funcionar fora do modo de edição caso eu esteja usando uma simulação de amplificador, e esse vai passar a ser o ganho, o tone e o volume dele, caso eu queira fazer um ajuste ali na hora, rápido, né, e não queira entrar no modo de edição. Ele vai dar essa possibilidade de eu usar aí. Ou seja, é muito simples usar ela, né? Sobre ela eu posso dizer que é uma pedaleira que me satisfaz muito, né? No caso, o que eu senti falta, que eu vou até abordar em um vídeo mais pra frente, é delay. Ela só vai ter um tipo de delay, que é o digital delay. Resolve, entendeu? Eu consigo tocar, usar o delay tranquilo. Mas eu gostaria que ela tivesse mais tipos de delay e mais tipos de reverb, né? Mas ela não tem, mas isso eu que senti falta disso, né? Não é uma coisa que ela tem esse defeito. Ela, na verdade, ela tem muito efeito, cara. Ela tem 10 tipos de distorção, 8 tipos de modulação, 10 tipos de simulação de amplificador, né? Ela tem compressor, ela tem noise gate, que eu esqueci de falar, que se você, por exemplo,
segurar o exit no modo do modo de edição, né? Você segurar o exit e apertar para cima o bank memory up ou memory down, ele vai mexer no noise gate, ou seja, eu posso aumentar o nível de gate, eu posso zerar o nível de gate. Geralmente quando eu estou usando som clean, eu zero o gate. Quando eu estou usando algum drive que eu escuto um pouquinho de ruído, eu coloco o gate no padrão de fábrica, que é 5 ou um pouco mais, né? Outra coisa também que eu acho muito interessante nela, né, é o fato de quando você está aqui fora do modo de edição e você está usando o loop, deixa eu tirar isso aqui, e você está usando o loop, né, para ficar gravando, você pode mudar o banco normalmente enquanto a frase está tocando, entendeu? Você, por exemplo, eu gravei uma base com distorção e daí eu quero solar e eu mudo para um preset que tem algum delay, entendeu? Eu posso fazer isso tranquilo enquanto o loop está lá gravando, né? Uma coisa que eu acho bem bacana. Num vídeo futuro eu vou abordar só delay nela, certo? Para como é que eu consigo criar alguns delays aí de bandas tipo o U2, Coldplay, né? Pra estar tocando usando o delay dela, que o pessoal tem dificuldade, não consegue setar um delay nela porque acha difícil, sei lá. Aí eu vou dar uma dica aí de como é que eu chego nesse timbre. Depois eu vou fazer outro vídeo aí, colocando o pedal antes dela, colocando o pedal depois dela, entendeu? Pra poder esclarecer a dúvida do pessoal. Eu espero que tenha ajudado, né, o vídeo, e se você gostou do vídeo, se ele ajudou, você curte e compartilha ele, né, com o pessoal que também tem a dúvida, que aí ajuda para eu estar fazendo novos vídeos, né. E ficou longo esse vídeo, né, tá com 22 minutos, cara, por aí. Então eu vou dar dando uma pausa nele, porque senão meu celular descarrega, né. E até a próxima.